Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou falar sobre mixagem, eu vou mostrar como começar a mixar uma música aqui no Reaper. Para quem está chegando agora aqui nesse canal, é um canal dedicado à produção musical, aqui eu ensino a gravar, editar, mixar, masterizar, produzir música de uma maneira geral, produzir VS, tem muita informação interessante, então já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcado também o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Então segura mais um pouquinho aí que depois da vinheta a gente continua. Reparem o seguinte, eu estou aqui com o Reaper aberto, caso você ainda não tenha esse software instalado em seu computador, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica, faz o download, instala ele em seu computador, ele funciona em Windows, Mac e Linux, eu estou utilizando aqui o Windows 10, então os atalhos que eu vou mencionar nessa videoaula são para quem utiliza o Windows. Com ele aberto, a primeira coisa que vocês vão fazer é puxar os arquivos de áudio da sua música aqui para dentro do Reaper. Então você vai lá na pasta do seu computador, seleciona os arquivos de áudio da música que você quer mixar e traz aqui para dentro, só empurrar. Soltou, ele vai perguntar se você quer manter esses arquivos de áudio em tracks separadas ou em uma única track. Você vai dizer que em tracks separadas. Agora a gente tem já os arquivos de áudio aqui dentro do Reaper. Nós temos as tracks aqui em cima e aqui embaixo são as mesmas tracks, só que posicionadas para a gente mixar. E aqui é a região do grid, onde a gente visualiza as informações de áudio. Primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem é exatamente organizar o layout, a visualização, para que facilite no momento da mixagem. Eu gosto de começar da seguinte maneira, eu gosto de colocar a bateria em primeiro, depois vem para baixo, guitarra, violão, teclado, instrumento de sopro, se tiver percussão eu coloco depois da bateria e por último vem as vozes. Porém, é um posicionamento, uma organização que pode ser feita de acordo com o gosto de cada um. Eu vou pegar aqui a minha bateria, todas as tracks que tem o nome de bateria eu vou selecionar e vou trazer aqui para cima. Só arrastar. Tá vendo que tem uma linha na horizontal azul? Quando ela estiver aqui em cima, soltei e pronto. Eu tenho aqui bumbo, caixa, vou trazer o hatch para cá, ó. Bumbo, caixa, hatch. Aí vem os tons 1, 2 e 3, depois do hatch. Esse é um posicionamento que eu gosto de trabalhar dessa maneira, mas vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. O microfone de overhead, aqui uma sala mais curta e uma sala mais longa. Aqui nós temos uma bateria que foi gravada, na verdade a música inteira foi gravada com a banda tocando ao mesmo tempo, em uma única sala, como se fosse uma apresentação ao vivo. Então, os microfones de captação da bateria e dos outros instrumentos e das vozes, vocês vão perceber que tem muita sujeira, sujeira entre aspas, né? Que é a captação ambiente do que está acontecendo ali. Então, a gente pode utilizar algumas técnicas para poder amenizar um pouco essa sujeira, mas isso faz parte, no momento da mixagem, quando a gente estiver subindo os volumes, a gente vai identificar o que precisa ser feito. Eu tenho aqui então bumbo, caixa, hatch, então 1, 2, 3, os microfones de overhead, os microfones de sala mais próximos da bateria, os microfones de sala mais distantes da bateria. Baixo amplificador, baixo DI, guitarra, teclado e aqui vem as vozes. Ó. Eu vou colocar a voz principal aqui, os back 1, 2 e a voz da guitarra. Vamos criar agrupamentos. Eu vou dar um duplo clique, insertar uma nova track, vou trazer aqui para cima e vou dizer que ela vai ser o meu grupo bateria. Vou selecionar todas as tracks que contêm som da captação da bateria. Selecionei todo mundo, como vocês estão visualizando aqui. Clica e arrasta para dentro dessa track que eu nomeei como sendo grupo de bateria. Quando essa linha azul aqui na horizontal diminuir de tamanho aqui no início dela, significa que agora está agrupando. Ó. E aí eu posso soltar. Então, o som de todas essas tracks aqui estão passando por dentro dessa e assim eu criei um grupo aqui no Reaper. Posso selecionar todo mundo, botão direito do mouse, selecionar Track Color, selecionar essa primeira opção para habilitar a janela de cores e vou deixar aqui em vermelho.
O meu baixo, eu vou criar também um grupo, já que eu tenho duas captações de baixo. Vou selecionar aqui baixo, amp e DI. Dizer aqui que vai ser o meu baixo. Selecionei aqui essas tracks. Eu já criei um atalho para poder chamar aquela janela de cores, que é o C do meu teclado. E pronto. Caso você queira criar atalhos aqui no RIP, é muito simples. Basta identificar o nome da função, vem aqui em Actions, Show Actions List, e aqui vocês vão escrever o nome da função. No meu caso aqui, ó, Track Color. Vem aqui embaixo, ó, já encontrei. Selecionar a função, clique em adicionar, você vai pressionar a tecla ou combinações de teclas do seu teclado para criar um atalho. Poderia ser, por exemplo, Ctrl Alt C. No caso, eu coloquei C, dá um OK e pronto, ele vai aparecer aqui no início. Caso você queira deletar, seleciona e deleta. Adicionar, pressionei o C e pronto. Então, toda vez que eu clicar no C, vai habilitar a janela de cores. Aqui eu estou chamando a guitarra, vou deixar aqui no verde. Tem aqui, ó, teclado, que eu vou deixar na cor azul escuro. E as vozes eu vou deixar aqui, ó, nessa cor rosa. Vou criar também um grupo para as vozes. Vou trazer aqui, ó. Eu estou fazendo um pouco rápido para a aula não ficar muito longa e repetitiva, né? Cansativa de ser assistida. Vou colocar aqui, ó, como voz. Tudo que eu estou fazendo aqui eu já mostrei como se faz, né? Então a gente pode correr um pouquinho. Criei grupos, percebam aqui na área de mixagem que eu tenho um grupo para bateria, um para o baixo, guitarra, teclado não precisa porque está em uma única track, e um grupo para as vozes. Agora a gente vai começar realmente a mixar. Não vamos insertar, por enquanto, nenhum plugin, porque a mixagem ela parte do princípio de você subir os volumes e começar a ouvir a música, como é que ela está funcionando ali. Para fazer isso, seleciona todas as tracks, Ctrl A, no caso o atalho, né, que eu estou utilizando, traz os faders aqui para menos infinito, para a gente poder dar o play e começar a levantar os faders, como se estivesse mesmo passando o som de uma banda. Você vai começar a levantar os faders, vai começar a ouvir, e aí você vai determinar ali o volume de cada instrumento. Antes da gente continuar, vou pedir novamente para você já deixar o seu like, caso você esteja gostando dessa videoaula. Se você não segue ainda esse canal, clica aqui para seguir, deixa marcar também o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vídeos novos. E caso você queira se aprofundar ainda mais e realmente conhecer várias técnicas, se aprofundar nessa arte da mixagem e masterização, ou também aprender a produzir uma música, produzir um VS, eu tenho vários cursos que vão te ajudar. Eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo, na descrição desse vídeo, só clicar e acompanhar. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então, voltando aqui, ó, vou dar o play, poderia ser barra de espaço também, da barra de espaço, está começando a tocar. Repare que tem um cursor aqui, ó, não sei se vocês estão visualizando, na vertical, que ele vai se deslocando na horizontal. A música já está tocando, mas eu abaixei os volumes, então não está saindo som nenhum. A gente vai começar a fazer o seguinte, ó. Eu costumo começar pela bateria, quando a música tem bateria. E eu costumo começar pelos microfones de ambiência. Então, vou puxar aqui, ó. Reparou que está vindo o som da banda toda? Repare só. Como eu mencionei, a música ela foi gravada a banda inteira tocando ao mesmo tempo. Então vai ter muita sujeira, o que faz parte, não quer dizer que seja uma coisa ruim. A gente pode trabalhar ali para amenizar um pouco essa sujeira. A gente faz isso com gate, com compressor, com equalizador, mas a música vai ficar bem legal também. Abaixei um pouquinho o volume da ambiência, eu vou subir os outros microfones de ambiência, mas antes eu vou dar barra de espaço aqui para mostrar uma outra função que é interessante também, que é esse íconezinho aqui, ó, de loop. Por quê? A gente vai deixar reproduzindo, quando chegar aqui no final ele vai voltar. Eu vou até selecionar, ó, esse trechinho aqui, ó, para que ele fique tocando nessa região selecionada, em loop, enquanto a gente vai subindo os faders. Então vamos lá de novo.
Reparem a diferença entre essa captação aqui e essa. Ambas são de ambiência, porém essa aqui está mais próxima da bateria, então o som da bateria é mais limpo. Qual a diferença? Aqui eu deixo o som um pouquinho mais encorpado e com mais profundidade, o som da bateria. Aqui eu já tenho mais definição. Por enquanto a gente vai deixar assim. Subindo os microfones de overhead. Subir os microfones de ambiência, todos eles. Agora eu vou pelas peças individuais dessa bateria. Vou subir bumbo, caixa, hatch e os tons. Tem um detalhe aqui no hatch que é o seguinte. Percebam que antes de aumentar esse microfone, o volume do microfone individual do hi-hat, dá para perceber que pelos microfones de ambiência, principalmente esse daqui do overhead, o hi-hat está soando mais do meu lado esquerdo. Eu que estou visualizando aqui o monitor, está mais do meu lado esquerdo. Se você quiser centralizar esse hi-hat, você vai deixar o som do microfone individual do hi-hat no meio. Porém, eu gosto de seguir um pouco esse padrão e trazer um pouquinho mais para o meu lado, para o lado na qual foi captado o hi-hat. Então, eu vou puxar o pan, esse é um knob de pan, vou puxar ele aqui, ó, um pouquinho mais para o meu lado esquerdo, repare só. Os tons, a gente também pode fazer o deslocamento estereofônico, né, do pan para um lado, mas para o outro. Vai ser também de acordo com a intenção de cada um. Eu gosto de seguir pelo padrão da captação dos microfones de ambiência, principalmente os do overhead, eu gosto de seguir esse padrão. O tom 1 está mais próximo do hatch, então eu vou puxar ele aqui, ó, mais para o meu lado esquerdo. Posso trazer o tom 2 para o meu lado direito e deixar o surdo no centro, posso deixar o tom 2 no centro e o surdo mais para o lado direito, vai muito de acordo com cada um. Eu vou deixar o tom 2 no centro e o surdo vou puxar aqui para o meu lado direito, dessa maneira aqui. Ó. Percebam só. Perceberam esse trechinho aqui, ó? Como o tom 2 ele está centralizado, ele vai vir com mais volume, já que os outros eu puxei mais para um lado e o outro mais para o outro. Então, eu aconselho a baixar um pouquinho o volume, caso seja necessário realmente, você abaixa um pouquinho o volume do tom que tiver no centro, porque ele vai vir com mais ganho. Vamos começar a subir agora os instrumentos, o baixo e os instrumentos de harmonia. O baixo eu tenho o amp e tenho o DI. O DI vai vir um som limpo, sem sujeira entre aspas, né? Nenhuma. Já o microfone está captando o amp de baixo, vem um pouquinho de sujeira. Porém, o som ele é mais encorpado. Então eu vou balancear, contrabalancear ali esses dois microfones para, se eu quiser um pouco mais de peso, eu subo mais o baixo amplificador. Se eu quiser mais definição, o baixo DI. Então vamos lá. Subir a guitarra. A guitarra, eu vou fazer o seguinte, como o hatch está mais para o meu lado esquerdo,
eu vou jogar a guitarra mais para o meu lado direito, para poder abrir um pouquinho o espaço também, né? Vamos subir o piano. Perceberam que, até o momento, a única coisa que eu fiz foi subir os volumes e trabalhar com a estereofonia dessa música. Não insertei nenhum processamento aqui, compressor, gate, nada disso. Por quê? A mixagem, ela parte do princípio de você subir os volumes e começar a entender. Não adianta eu começar aqui pelo bumbo da bateria, insertar logo um compressor, um gate, um equalizador, deixar o som maravilhoso e quando eu subir o resto da banda, da bateria, dos instrumentos e das vozes, o som do bumbo fica esquisito. A música, ela é um todo. Ela não é apenas um instrumento, não é apenas a voz, não é apenas uma guitarra, é um todo. Então, o que a gente precisa é trabalhar com o todo e aí depois a gente vai tomando decisões em cima de cada ponto específico. Estou achando que o kick precisa de mais definição? Bota lá um equalizador, puxo talvez ali as médias altas frequências para vir mais kick no bumbo. Quero um pouco de menos peso no baixo, vou botar um equalizador, tirar um pouquinho do grave. Quero uma dinâmica mais controlada da voz, vou insertar um compressor. A gente não vai, nessa videoaula, finalizar a mixagem dessa música porque levaria muito tempo, mas eu vou dar uma ideia mais ou menos do que a gente poderia fazer. Vamos agora para as vozes. As vozes, como tem back vocal, eu gosto de abrir os backs vocais para identificar como é que eles estão soando, trabalhar ali com a estereofonia e depois somar com o resto da música. Então vamos lá. Perceberam que eu não aumentei o volume do grupo, então as vozes não estavam saindo. Vamos ouvir aqui esse trechinho. Essa voz aqui é a mais grave, vou deixar ela no centro e as outras duas eu vou abrir o pan delas. Posso até jogar essa aqui, ó, não 100%, eu não gosto muito de deixar tão aberto assim, mas vou deixar 80%. Então vamos lá. Se vocês quiserem fazer um movimento mais suave no fader, no knob, mantenha o Ctrl pressionado e arrasta, que aí o movimento é mais suave e você consegue ter maior precisão. Vamos lá de novo. Vamos aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais para o centro, deixar talvez 50%. Vamos fazer assim, ó. Vamos ouvir com o resto da música. Vou subir agora a voz principal. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse grupo de voz aqui só para os backs, porque aí eu consigo controlar o volume deles através desse fader do grupo deles, logicamente, e deixar a voz solta, separada. Então a voz principal, ó, vou trazer aqui para fora, tá vendo? Deixar ela aqui no início. E vou até colocar uma outra cor, que vai ser esse roxo aqui, para a gente poder identificar. Porque assim eu tenho esse volume aqui para controlar todos os backs, sem interferir na voz principal. Vamos trazer o knob aqui para o cursor, perdão, aqui para o início.
Depois que vocês fizeram essa primeira mixagem, agora a gente começa a tomar certas decisões para deixar o som mais limpo, com mais definição, começar a abrir certos espaços. Mas essa seria a primeira etapa, a etapa de você organizar o seu projeto, abaixar os volumes e começar a subir para você realmente ter uma ideia ali da música enquanto ela está tocando. A gente vai deixando ali em loop e você vai tendo uma ideia. Agora a gente vai tomar certas decisões. Eu vou tentar fazer o mais rápido para essa aula também não ficar muito longa. Eu vou insertar alguns poucos plugins, um efeito, para a gente poder ter uma ideia e finalizar essa aula. Mas antes, já vou pedir novamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. E caso você queira realmente se aprofundar e ter muito conhecimento técnico e poder praticar esses conhecimentos na mixagem, eu tenho um curso específico de mixagem e masterização, um curso que é muito legal, tenho certeza que vai ser muito útil para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar, conferir, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Lá eu tenho diferentes músicas de diferentes estilos, mixados e masterizados de diferentes maneiras, com técnicas diferentes, exatamente para poder trazer muita possibilidade para você. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um compressor aqui no grupo da bateria, para domar um pouquinho a dinâmica da bateria como um todo. Clica aqui em FX do grupo da bateria. Vou selecionar apenas plugins nativos do Reaper para que essa videoaula possa ser útil para qualquer um que esteja assistindo. Vou escrever aqui, ó, ReaComp, que é o compressor nativo do Reaper. Vamos pegar esse aqui. Ó. O compressor ele funciona exatamente para domar a dinâmica, a amplitude sonora de uma informação de áudio. A gente vai trabalhar basicamente com threshold, que é esse fader aqui. A gente tem uma monitoração de entrada do áudio que está chegando. Então, quando o áudio ultrapassar a posição desse fader, significa que o áudio passa a ser comprimido. Há uma taxa que a gente vai definir através desse fader aqui. Ó. Eu vou deixar uma taxa bem conservadora de 3:1. Um ataque um pouquinho mais lento, já que está atuando aqui no grupo da bateria. Vou deixar aqui de 15 milissegundos. E vou deixar aqui o release em 120. E vamos ver como é que vai funcionar. Deixa eu só dar o play aqui. Ó. Percebam que aqui a gente tem a monitoração de entrada. O áudio sofre uma compressão através desses parâmetros. E a gente tem nesse vermelho aqui a medição do quanto que está sendo comprimido e aqui o volume de saída. Se você perder um pouquinho de volume, você pode compensar subindo o volume aqui desse fader chamado wet. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas o meu master aqui, ele já não estava mais modulando tão agressivo lá em cima quando a bateria é tocada, né, de uma maneira geral, principalmente a caixa, né, que está com o som mais alto aqui nessa mixagem, ela já não está vindo tão aqui próximo do 0 dBFS. Por quê? Esse compressor já está segurando um pouquinho. Apesar de estar com um ataque não muito rápido, deixando passar os primeiros transientes do som dessa bateria como um todo, mas mesmo assim a gente já tem um controle. E essa razão de 3:1 significa que o áudio que ultrapassar esse threshold, ele divide em 3 partes, uma ele deixa passar e as outras 2 ele segura. Então se estiver ultrapassando 3 decibéis, ele vai deixar passar 1 decibel e os outros 2 decibéis ele segura. Vamos utilizar aqui um compressor na voz também, para domar um pouquinho a dinâmica, deixar uma voz mais homogênea. Vem aqui ó, na voz principal, FX, vou utilizar o ReaComp também. Mesma coisa, vou deixar uma taxa de compressão aqui da voz de 4:1, um ataque de 3 milissegundos, já que aqui não é um instrumento percussivo, então não está também insertado no grupo, então eu quero segurar um pouquinho mais os transientes e vou abaixar aqui o threshold. Vamos lá.
Perceberam que quando ela cantou com mais pressão sonora, aqui segurou muito? Eu não quero também segurar muito para não comprometer a dinâmica natural dessa voz. Se você quiser segurar e não comprimir tanto, eu posso diminuir também, ó, deixar 3 para 1, 2,5 para 1, enfim, deixar uma taxa de compressão mais leve também. Se você quiser dar um ganhozinho, pode ser por aqui, ó, por esse fade wet, o ganho de saída, caso você sinta que a voz ficou um pouquinho mais baixa em volume, ou você pode dar um alto make-up aqui que ele vai compensar bastante. Ele vai dar mais ganho nessa voz. Aí você segura um pouquinho o fader de volume, repare só. Aqui a gente pode também aplicar um equalizador nessa voz e eu vou utilizar o equalizador de uma maneira diferente. Eu vou clicar aqui, ó, em adicionar, vamos chamar o RIA EQ, que é o equalizador nativo do Reaper. E repare o seguinte, o equalizador ele tem essa visualização que é o espectrograma. Isso significa o quê? A gente consegue visualizar a amplitude sonora na vertical e as frequências na horizontal. Então, eu posso limpar um pouco do grave e da sujeira na captação, já que a voz ela está com mais volume durante a mixagem natural, já que é a voz principal, né? Então, eu quero limpar um pouquinho o grave e a sujeira que vem através da captação ambiente, né? Desse microfone da voz. Eu posso tirar um pouquinho utilizando um filtro de high pass. Vou vir aqui na banda 1. Deixa eu só dar o play. Reparem aqui na visualização até mais ou menos onde está essa bolinha vermelha aqui, que é de 100 Hz. Que aqui a gente tem o que seria de 20 a 20 mil Hz. O grave até o agudo. Vamos lá. Reparou que o bumbo toca e modula aqui nessa região de baixas frequências? Então eu posso limpar, não vai comprometer a qualidade da voz, porque a voz é feminina, não está pegando esse subgrave. Mesmo que fosse uma voz masculina, teria que ser uma voz muito grave para estar atuando nessas regiões mais baixas. Eu vou deixar a frequência de 100 Hz, vou selecionar esse filtro aqui na banda 1, ó. Banda 2, banda 3, 4, vou selecionar a banda 1 de equalização. E vou trazer aqui, ó, um high pass. Ele cortou, repare só. Com isso eu consigo tirar um pouco de sujeira. A gente pode utilizar, e eu recomendo fortemente utilizar os filtros de high pass e low pass para vocês limparem aquelas frequências que não são necessárias em cada instrumento ou peça de um instrumento, como peça de bateria, né? Dentro de uma mixagem, porque você vai deixando o som mais limpo. Então, fazendo isso, que eu fiz aqui na voz como exemplo, a gente já começa a limpar um pouquinho. Eu vou utilizar um reverb nessa voz também para fazer uma demonstração aqui de uma aplicação de um efeito. Repare que toda vez que eu fecho o plugin, clique em FX novamente, ele aparece aqui o que eu já tenho insertado nessa pista de áudio. Como é a voz, eu já insertei um compressor, um equalizador, vou incluir aqui um reverb, Reverberate, que é o reverb nativo do Reaper. O reverb ele tem uma particularidade que é o seguinte, ele vem com fader dry e wet, ambos levantados. O wet significa o volume de saída do áudio que está passando por dentro desse plugin. O dry, ele libera o áudio sem atuação do plugin. Como é um reverb, eu tenho que aqui dimensionar o quanto que eu quero do áudio com o reverb e quanto que eu quero do áudio sem o reverb. Se fosse um compressor, um equalizador, deixa eu pegar aqui novamente, vamos pegar o compressor como exemplo. O compressor ele já vem com o dry abaixado, tá vendo? Ele já vem, essa pré-configuração dele já vem abaixado porque
já subentende-se que você não precisa liberar o áudio sem atuação do compressor, a não ser que você queira fazer, por exemplo, fazer uma compressão paralela. Daí você pode, por exemplo, comprimir muito, tá? Com uma taxa de compressão muito alta, para o som ficar bem achatado mesmo, e aí depois você vem liberando o áudio sem atuação do compressor, e você consegue fazer uma compressão paralela. Por isso que ele tem essa opção aqui, mas ele vem abaixado. O reverb, se eu deixar o dry abaixado, a voz ela não vai vir mais seca, ela vai vir só com a atuação do reverb. Aqui nesse caso a gente tem que fazer o contrário, deixar o dry levantado e diminuir o wet e depois vir aumentando quanto que a gente quer da atuação do reverb nessa voz seca. Esse room size vai dimensionar o quanto que a gente vai deixar esse reverb prolongado. Eu costumo trabalhar aqui com voz em 92. Os outros parâmetros vai depender, às vezes eu mexo ou não, mas eu começo dessa maneira aqui. Repare que eu vou deixar a voz tocando junto com a música e vou subir esse fade e vocês vão perceber a atuação do reverb. Reparem só. Quando eu abaixei o dry, a gente não tem mais o áudio da voz saindo. Se eu deixar só o wet, ó, fica só a voz com reverb. Então, por isso que a gente tem que deixar dessa maneira. Vou só abaixar um pouquinho aqui, ó. Percebeu que deu uma clipadinha aqui? Quando eu subir o reverb lá, ele deu uma clipada aqui no macho. Não tem problema, desde que no final da mixagem não esteja clipando, né? No momento que você estiver mixando, não tem problema algum. Eu posso utilizar, por exemplo, um compressor aqui nas vozes, e eu já posso fazer da seguinte maneira, ó, pegar aqui o compressor e arrastar ele para cá, para o grupo de vozes. E o reverb também, ó. O reverb já está até configurado, ó. Já vou trazer para cá e soltou. Poderia também trazer o equalizador também. Então repare aqui, ó, que no grupo das vozes, dos backs, né, eu não preciso fazer individualmente, a não ser que seja necessário. Vou só trazer o equalizador para cá, ó. Aqui a posição, né, o posicionamento dos plugins interfere. Então eu quero primeiro comprimir e depois equalizar. O reverb eu vou deixar um pouquinho mais baixo, já que são os backs, e a compressão eu vou ter que ver como é que ele vai soar com a voz aqui. Perceberam que com a atuação do compressor, o alto makeup estava acionado, então veio muito mais volume, mas perceberam que esse back vocal, as três vozes, soaram com muito mais homogêneos. Por quê? O compressor ele começou a atuar ali balanceando a intensidade de cada voz, deixando tudo mais homogêneo e ficou muito mais agradável dessa maneira. Além do reverb dar mais profundidade, deixar a voz também um pouco, entre aspas, macio, e o equalizador dá uma limpada nas baixas frequências que não são necessárias. Então já começo a deixar uma sonoridade muito mais agradável. Caso você queira se aprofundar mais e pegar novas técnicas e realmente ver uma mixagem, ou várias mixagens, na verdade, né, feitas do início ao fim, utilizando diferentes plugins, diferentes técnicas, só adquirir o meu curso de mixagem e masterização, que o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou dessa videoaula, já vou pedir para você deixar o seu like. Caso não seja inscrito, se inscreve. Deixa também assinalado lá o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana trago vídeos novos. E qualquer dúvida que você tenha referente a esse conteúdo
ou em relação aos meus cursos, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!